Vem, ó Deus da vida, vem nos visitar. Vem, não demores mais nos abrigar. Teu amor por nós vive para sempre. Sua misericórdia dura eternamente. O nosso clamor para o céu subindo. Ouça as preces de um povo sofrido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. O coração em festa, Cristo é nosso irmão. Portas abertas para receber o ressuscitado, vamos acolher. Portas abertas para receber o ressuscitado, vamos acolher. Hoje continuaremos acolhendo em nossas casas, em nosso lar, as comunidades de Mateus, para que junto com elas possamos avançar no entendimento, na compreensão do anúncio da Boa Nova de Jesus de Nazaré, o Cristo. Dessa forma, queridas irmãs, queridos irmãos, pessoas amadas do nosso setor Santana, do nosso setor Sagrada Família. Nesta noite, daremos mais um passo em direção às comunidades de Mateus. Nesta noite, em particular, olharemos com maior atenção o capítulo 13. Porém, para olharmos com maior atenção o capítulo 13, sugiro e proponho que possamos conversar um pouco a respeito do tema parábolas. Convido vocês, neste momento, iniciarmos juntos o nosso encontro dessa noite, o nosso estudo dessa noite. Então, por que estudar o tema parábolas? Devido à dificuldade que nós temos de entender a mensagem das parábolas. Por que nós temos esta dificuldade? Porque nós vivemos num contexto e num tempo completamente diferente do ambiente hebraico. Se nós temos esta dificuldade, que é normal termos, então juntos podemos fazer uma reflexão e nos ajudarmos. A primeira coisa que talvez nós poderíamos perguntar: o que é uma parábola? A parábola é uma comparação onde se usa os fatos
ou histórias bem conhecidas, para que o ouvinte, com a sua participação e a sua experiência, possa descobrir algo desconhecido. No caso de Jesus de Nazaré, é o reino dos céus. Então, prestemos atenção somente nas palavras que estão em negrito. Parábolas. Comparação. Então, a parábola é uma comparação. Mas comparação com o quê? Com os fatos ou histórias bem conhecidas. Mas por que se faz esta comparação? Se faz esta comparação para que o ouvinte, quem está ouvindo, possa descobrir algo desconhecido. Então, Jesus falava em parábolas, contava parábolas para fazer conhecer o reino por ele anunciado. Segundo a comunidade de Mateus, o reino dos céus. Segundo a comunidade de Marcos e de Lucas, o reino de Deus. Então, a parábola é uma comparação com os fatos ou histórias bem conhecidas daquele que está ouvindo. E elas são contadas para que o ouvinte possa descobrir algo que ele ainda não conhece. Então, um dos principais objetivos da parábola é provocar a imaginação e a consciência daquele ou daquela que ouve, de tal forma que aquele e aquela que ouve se identifique com as personagens ou os personagens ou os fatos ali narrados. Se para ele ou para ela identificar os fatos ali narrados, sugerimos que a parábola, então, nasce de onde? Ela nasce da vida. Nasce da experiência. De quem? Daquele povo. Daquela gente. Então, a parábola, ela é o espelho que reflete a luz contida na experiência diária vivida por aquele povo, por aquela gente. O ouvinte se identifica com aquela história porque a parábola nasce da vida. Mas não é de qualquer vida. É da vida
daquela gente. Por isso ele se identifica, ou ela se identifica com aquela história. As parábolas, elas eram muito usadas no ambiente, na sociedade em que Jesus nasceu, que Jesus viveu. Elas fazem parte da literatura judaica. Encontramos muitas parábolas no texto do Primeiro Testamento e também na literatura rabínica. Para quê? Para facilitar o ensino e a compreensão. Então, não é apenas contar uma história por contar. A parábola tem uma função que nós chamamos função didática. A função de ensinar e ajudar o ouvinte ou a ouvinte, aquele ou aquela que está escutando aquela história, a compreender aquilo que ela ainda não compreende. Então, os hebreus, eles eram grandes contadores de histórias, conforme se vê no Primeiro Testamento. Daqui a pouco veremos algumas parábolas presentes no Primeiro Testamento. Foi natural que as parábolas fizessem parte do escrito daquele povo. Os rabinos, em seus escritos, também usavam esse método de ensino. Então, encontramos parábolas no Primeiro Testamento, na Bíblia e na literatura também extra-bíblica, fora da Bíblia. Agora, é interessante nós ouvirmos os estudiosos da Bíblia e eles sugerem, nos diz, que o texto bíblico do Primeiro Testamento, lá nós encontramos 10 parábolas. E onde encontramos estas 10 parábolas no Primeiro Testamento? Encontramos parábola em Números 23, 24. Encontramos uma outra parábola em Juízes 9, 7 a 15. Encontramos uma outra parábola em 2 Samuel 12, 1, 5. Encontramos uma outra parábola em 2 Samuel 14, 9 e 24. Encontramos uma outra parábola em 1 Reis, capítulo 20, e versículo 25 ao 49. Encontramos uma outra parábola em 2 Reis, capítulo 14, versículo 9. Encontramos uma outra parábola em Isaías 5, 1, 7. Bom, agora eu gostaria aqui de chamar a atenção ao profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel fez uso desse recurso didático com uma mensagem sagrada,
nem sempre clara àqueles que estivessem à margem dos contextos político e religioso de seu tempo. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos abrir o texto bíblico e vermos Ezequiel, capítulo 17, versículo 3 ao 10. Não leremos tudo, mas tem algo aí que nos chama a atenção. A tradução da Bíblia de Jerusalém, o versículo 1 e 2 do capítulo de Ezequiel, do capítulo 17 de Ezequiel, diz assim: A palavra de Javé me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, propõe à casa de Israel um enigma. Sugere-lhe uma parábola. E depois do versículo 3 ao 10, Ezequiel vai contar a parábola. Abra o capítulo 24, versículo 3 do profeta Ezequiel. Diz assim: Pronuncia, pois, uma parábola a esta casa de rebeldes. Interessante que a Bíblia de Jerusalém, ela traduz por parábola o que vai ser dito, contado, após é uma parábola. Então, isto para percebermos que esta forma de falar, esta forma de ensinar, que é muito presente nos evangelhos, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, não está fora do contexto da vida desse povo. E nem está fora do contexto do ensinamento bíblico do Primeiro Testamento. É algo bastante conhecido e comumente usado nesta cultura, neste povo, por estas pessoas. Então, a parábola ou as parábolas. Num sentido mais amplo, parábola ou parábolas significa ditos de sabedoria ou comparação com intenção didática. Aquilo que eu falava antes. Não é contar uma história por contar uma história. É contar aquela história com uma intenção didática, pedagógica, ajudar o ouvinte a compreender aquilo que ele ainda não compreende. Em sentido mais restrito, num sentido mais particular, a parábola significa comparação, correspondência, transferência de sentido. E isto nós vamos ver claramente nas parábolas contadas por Jesus. Sempre tem uma comparação, uma correspondência ou uma transferência de sentido.
Por exemplo, o capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus é como uma mulher que pega o fermento e coloca em 3 porções de farinha até tudo ficar fermentado. A massa ficar fermentada. O reino dos céus é como o tesouro. Aquele que encontrou faz o quê? Então sempre tem uma comparação, uma correspondência ou uma transferência de sentido. Até aí, acredito que não existe grandes dificuldades para nós, né? Então, assim, recordar um pouco a respeito desse gênero literário que encontramos intensamente presente nos 3 primeiros evangelhos. Então, no Segundo Testamento, Jesus de Nazaré esclarece as razões pelas quais ensina por meio de parábolas. O próprio Jesus esclarece. Por que ele ensina por meio de parábolas? Peguemos Mateus, capítulo 13, versículo 11 ao 14, que é o capítulo hoje objeto da nossa conversa. Diz assim: aproximando-se, os discípulos perguntaram: por que lhes fala em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas o que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz. E aí vem a profecia. Então, é por isso que lhe falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. As parábolas ajudam a entender, tem uma função didática, pedagógica, ajudar o ouvinte a entender. No caso de Jesus, entender o quê? O reino dos céus. A dinâmica do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Então, conhecer os mistérios do reino dos céus. Conhecer os mistérios do reino de Deus. Os discípulos, os pequenos, entendem as parábolas de Jesus, porque convive com ele. Porque os pequenos e os discípulos convivem com Jesus. E esta convivência e cada vez mais este entendimento faz com que eles assumam a prática da justiça. Porque a prática da justiça corresponde
ao anseio por vida. Agora, tem também a outra realidade. Os que estão envolvidos com a prática da injustiça não entendem. Não entende porque sua prática os impede de enxergar a beleza do mundo onde Deus reina. Este indicativo nos permite reler agora no Evangelho de Mateus por que Jesus fala em parábola. Porque a vós foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Aqueles que não praticam a justiça não conseguem entender. Não consegue perceber que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus já se faz presente no meio de nós. Então, assim, Jesus de Nazaré faz uma comparação e deixa para os ouvintes a conclusão. Entenda quem puder. Nós anteriormente não foi dito que a parábola, num sentido mais estrito, é uma comparação? Então, Jesus de Nazaré faz uma comparação. Comparação com o quê? Com os fatos da vida. Com o dia a dia. E deixa para os seus ouvintes a conclusão. Quem tem que tirar a conclusão é que está ouvindo. Entenda quem puder. Então, entenda quem puder. E quem pode entender? Aqueles que e aquelas que assumem a prática da justiça. Porque a prática da justiça corresponde ao anseio por vida. E o Evangelho de João falará na vida plena. A justiça é o sinal da plena vida. E essa plena vida é comunicada por Deus. Então, vamos avançar mais um pouco? Agora sim, agora eu convido vocês a abrirem o texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 52. Não leremos o texto por completo. Isto nós vamos fazer no outro vídeo, no próximo vídeo, quando trataremos em particular o capítulo 13. Nesse momento, nós vamos observar a estrutura desse capítulo.
para melhor enxergarmos os temas aí presentes e aproximarmos mais desses temas. Então, a primeira coisa para isso, se fizermos uma leitura mais atenta e cuidadosa do capítulo 13 de Mateus, perceberemos que nele existem 7 parábolas dispostas de tal forma, com o objetivo, a forma com que está disposta estas parábolas dentro do capítulo 13, esta forma tem o objetivo de transmitir todo o impacto da mensagem do Reino de Deus. Como? Avancemos. Notemos como está estruturado o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Do versículo 1 ao 3, temos uma introdução. E esta introdução é construída da forma narrativa. Aí, o capítulo 1, o versículo 1 ao 3, encontramos uma narração, dizendo que Jesus estava num lugar e foi para outro. O versículo 4 ao 9, nós encontramos a primeira parábola deste capítulo, a parábola do semeador. O versículo 10 ao 17, nós encontramos aí um grande discurso de Jesus, que envolve a explicação e a explicitação da parábola do semeador. Jesus vai explicar e explicitar a parábola do semeador. O versículo 24 ao 30 eu acho que eu pulei um aqui. Após a parábola do semeador, temos a parábola do semeador está no versículo 4 ao 9. Após, nós temos do versículo 10 ao 17, um grande discurso de Jesus. E nesse discurso, como nós lemos anteriormente, está lá a indagação dos discípulos, porque ele ensina por parábolas. Aí sim, agora sim, o versículo 18 ao 23, nós temos um discurso em que Jesus vai explicitar e explicar a parábola do semeador. A primeira parábola contada por ele neste capítulo. Do versículo 24 ao 30, nós encontramos uma outra parábola contada por Jesus, uma outra historinha, a parábola do joio e a parábola do joio e trigo. Depois, do versículo 31 ao 32, uma outra parábola contada por Jesus, a parábola do grão de mostarda. O versículo
33, que é um versículo só, encontramos uma outra parábola contada por Jesus, a parábola do fermento. Aí, no versículo 34 e 35, nós temos uma narrativa. O versículo 36 ao 43, nós temos um discurso de Jesus. Este discurso tem um grande acento apocalíptico, que também encontraremos aí a explicação e a explicitação da parábola. Qual parábola? A parábola do joio e do trigo. O versículo 44, um versículo somente, nós encontramos uma outra parábola, a parábola do tesouro. O versículo 45, encontramos um só versículo, encontramos uma outra parábola, a parábola da pérola. Versículo 45 e o versículo 46. Desculpa, dois versículos. Do versículo 45 ao versículo 46, encontramos a parábola da pérola. Depois, do versículo 47 ao 50, encontramos a parábola da rede. E, terminando o capítulo, o versículo 51 e 52, nós temos a conclusão. A conclusão desse capítulo, que é um discurso de 2 versículos feito por Jesus. Então, o capítulo 13 é organizado por uma introdução e uma conclusão. Inicia-se com uma introdução, uma narração, e termina com uma conclusão em forma de discurso. Após a introdução, encontramos logo uma parábola. A primeira parábola encontrada no capítulo 13, a parábola do semeador. Depois, tem 2 discursos, sendo que um dos discursos tem como centro, o tema central, a explicação e a explicitação da parábola do semeador. Após esta explicação e explicitação, encontraremos três parábolas sucessivas. A parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda e a parábola do fermento. Depois de contar essas 3 parábolas, nós encontramos uma narrativa. Nos deparamos com uma narrativa. Após a narrativa, como aconteceu com a parábola do semeador, encontraremos um discurso com uma linguagem apocalíptica, em que Jesus explica e explicita a parábola do joio e do trigo. Após este discurso, uma sequência de mais 3 parábolas,
a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. E a conclusão do capítulo, um discurso. Então, o texto do capítulo 13 de Mateus está organizado desta forma. Por que a gente busca entender a organização do texto? Buscamos entender a organização do texto para melhor compreendê-lo. Por quê? Veremos a seguir. Primeira coisa, olha só. Se o capítulo 13 de Mateus tem por objetivo narrar as parábolas do reino, e ao narrar as parábolas do reino de forma didática e pedagógica, Jesus ajuda ao ouvinte ou a ouvinte a entender a sua mensagem. Devemos olhar com mais atenção. Para quê? Para a composição da parábola. Perguntarmos como essa parábola foi composta. Quais são os elementos? Quais são as figuras? Quais são as personagens? Quais são os fatos da vida presentes nesta parábola? Depois, qual comparação está presente na parábola? Essa história compara a quê? Depois, o ambiente onde a parábola é contextualizada. Essa parábola é contextualizada onde? No campo? Na casa? Na cidade? Na roça? No mar? Na terra? Onde? Qual o ambiente do contexto desta parábola? E por fim, o desfecho final, ou seja, a conclusão da parábola. Nesse momento, nós fixaremos os nossos olhares somente nessas etapas do processo de uma parábola. Porque alguém pode falar assim, mas Barroco, você não falou sobre a questão do exagero da parábola, você não falou sobre isso da parábola. Não será tratado nesse momento. Nós voltaremos o nosso olhar, a nossa atenção para para essas 4 etapas do processo de uma parábola. A composição dela, a comparação, o ambiente e o desfecho final. E agora, juntos e juntas, olharemos as parábolas presentes no capítulo 13
de Mateus. A primeira delas, a parábola do semeador. Onde está a parábola do semeador? Lá naquela estrutura. Ela está no versículo 4 até o versículo 9. A parábola do semeador diz o seguinte: ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. A parábola termina por aí? Tem a explicação da parábola. Lá no versículo 18. Começa no versículo 18. Jesus explicando a parábola que ele contou anteriormente. Diz assim: ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e é de momento, quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Então, a parábola do semeador discorre sobre 4 tipos de ouvintes. Quais? Primeiro, alguém que ouve a palavra do reino e não a entende. Aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente. Aquele que a ouve. E, por fim, aquele que ouve a palavra e a entende. Aí fica a pergunta: qual é o desfecho final da parábola? Se vocês perceberem uma coisa, a parábola começa com aquele que ouve e não a entende. E termina com aquele que ouve a palavra e a entende. A intermediação está no fato, alguém que recebe imediatamente e aquele que ouve a palavra e. E qual é o desfecho final? Será que a parábola ela está sendo contada para aqueles que já entendem a mensagem do reino? Ou para aqueles que não entendem? Porque parece que aqui não há nenhum interesse em entender
a parábola. Aqui parece que aqueles que ouvem a parábola não têm nenhum desejo de se colocar na dinâmica da parábola, que é levar ao conhecimento e à entrega a palavra do rei. A parábola seguinte, a outra parábola contada por Jesus, versículo 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, viu seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Esta parábola tem também uma explicação. E esta explicação, como eu disse anteriormente, é uma explicação que tem como elemento a linguagem apocalíptica. Então, não vou tratar agora nesse momento. O que faremos? A mesma coisa que fizemos, os mesmos passos que demos anteriormente. O interessante é que esta parábola ela inicia de uma outra forma. Não é mais a palavra. É: o reino dos céus é semelhante. Semelhantes a quê? O homem semeou semente boa. Esta semente boa é comparada a qual semente? É identificada como qual semente? O inimigo também semeou semente ruim. Esta semente é comparada, é identificada a qual semente? Depois, esta parábola, ela explicita a intenção dos servos ao perceber o crescimento da semente boa e da semente ruim no mesmo espaço, no mesmo local. E o que a semente ruim pode fazer com a semente boa? Ao observar, ao saber disso, os servos têm uma intenção. O proprietário também tem uma intenção.
E é a partir da intenção do proprietário que ele dá resposta ao servo. Qual resposta? E por fim, passando por estas etapas, qual é o desfecho final da parábola? Qual é o desfecho final da história contada por Jesus? Você entendeu o desfecho final? Você entendeu o desfecho final da parábola do semeador? Você entendeu o desfecho final da parábola do trigo e do joio? Você observou as etapas da parábola? Você consegue tirar uma conclusão das parábolas? Você consegue dialogar com as parábolas? Você consegue se colocar nas situações ou nos fatos presentes na parábola? Você consegue se identificar com as personagens presentes na parábola? Uma outra coisa. No desfecho final. O desfecho final aparente da parábola é o desfecho que, ao ouvir, desfecho é a conclusão. Ao ouvir a parábola, qual conclusão você tira dela? O texto tem uma conclusão. E qual é a sua conclusão? Você consegue dialogar com a parábola? Se você não consegue dialogar, você ainda não entendeu a dinâmica da parábola. Se você não consegue conversar com a historinha, e conversar com a historinha significa o quê? Eu me coloco em qual situação da parábola? Eu me vejo como semeador ou como semente? Se eu consigo, pelo menos, perceber que qual é a relação entre o semeador e a semente, qual é a relação da semente com o campo, e qual é a relação também do semeador com o campo, você já deu um grande passo. Porque parece uma coisa louca, né? Um semeador lançar semente sobre a pedra. Não saber no campo onde está a parte pedregosa. Ou então onde tem ervas daninhas. Mesmo com todo o exagero e etc. que tem na parábola, será que o semeador não conhece o campo aonde lança a semente? Você consegue entrar nessa dinâmica, perceber a dinâmica
da parábola. A parábola do joio e do trigo também fala de sementes, porém avança um pouco mais, porque ali tem intenções. A intenção dos servos é diferente da intenção do proprietário. E qual é a sua intenção? Você tem uma intenção? Diante da situação, do fato colocado ali, qual seria a sua intenção? Vamos andar mais um pouco? A outra parábola, o grão de mostarda. Versículo 31 e 32. Apenas 2 versículos. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Vocês estão percebendo que as parábolas elas estão afunilando cada vez mais a questão do reino? Começa com a palavra, depois passa para o reino e continua a comparação com o reino. Agora, o reino dos céus é como grão, novamente. Como grão de mostarda, que o homem semeou. E o desfecho é: a menor das sementes se torna uma grande árvore. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças. O reino dos céus é como um grão, novamente. A comparação feita à imagem do campo. Alguém que lança a semente. Porém, aqui tem uma outra dinâmica. A dinâmica do menor e do maior. Do maior e do menor. Será que isso lhe diz alguma coisa ou te lembra algum discurso, alguma narrativa de Jesus a respeito de menor e maior? Os discípulos não tiveram nenhuma dificuldade com essa questão de menor e maior? E quando eles tiveram esta dificuldade, qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus nos lança
a esta parábola. Percebe como a parábola nos ajuda a aguçar o imaginário, o nosso imaginário, e nos ajuda a ligar os fatos da vida de missão de Jesus com a parábola? Ou você não se lembra que quando Jesus diz: quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Torna-se o servo. Esta é a dinâmica do reino. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Pequeno, mínimo, lançado à terra. Porém, ao crescer, torna-se a maior das hortaliças. O discípulo, a discípula que entende isto, se torna a menor. E a menor e o menor na dinâmica do reino é serviço. É ser servo, é ser serva. Por que é ser servo e ser serva? Porque Jesus assim o foi. E Jesus encarna a essência, o ser do servo sofredor anunciado por Isaías. E Paulo, aos Filipenses, tem uma imagem belíssima. Ele, sendo Deus, se rebaixou, se fez servo. Igual a nós. Desceu. Foi servo. Semelhante igual a nós, menos no pecado. E assumiu a totalidade do serviço ao reino que ele mesmo anunciava. Então, esta parábola para mim, ela me remete à essência do anúncio de Jesus, mas também aquilo que é essencial em Jesus. O seu anúncio não é diferente da sua vida. Ele anuncia o reino dos céus desta forma. E a sua vida é plena no testemunho que o seu anúncio se faz vida em sua vida. E ele assume o serviço. E o serviço não ao maior, mas ao menor. O serviço não ao grande, mas ao pequeno. O serviço não aos poderosos, mas àqueles e aquelas esquecidas pelo sistema. Ele assume o serviço àqueles e aquelas que ninguém enxergava. Mas o seu anúncio é igual à sua vida. E ele realiza em sua vida o anúncio, na plenitude. A palavra de Jesus não é diferente da sua vida. E sua vida
não é diferente daquilo que ele anuncia. Palavra e vida se completa. Palavra e vida se completam. Palavra e vida em Jesus funde-se na mesma coisa. Depois, a parábola do fermento. A outra parábola contada por Jesus. O versículo 33. Um versículo somente. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha. Em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. O reino dos céus é como o fermento. A mulher tomou, pôs em 3 medidas de farinha. O desfecho, tudo fica fermentado. Interessante que a parábola, ela diz que ela tomou o fermento e pôs em 3 medidas. Não em 4, não em 5. Não em 2 e nem uma. Por quê? Qual é o desfecho da parábola? Tudo fica fermentado. E qual o desfecho desta parábola a você que está ouvindo, a mim que estou ouvindo? Qual o desfecho em você? Qual é a conclusão que você tira desta parábola? Não é questão de fazer ou não fazer pão. A questão é, o reino dos céus é como o fermento. Jesus não está querendo falar de pão ou de massa fermentada. É uma comparação. Ele usa desse fato da vida para dizer, para ensinar, para despertar no ouvinte. O reino dos céus é como? Ele está falando do reino dos céus. Isto nós temos que notar, porque senão a gente se perde na elucubração do fermento, da massa, do pão, etc. Esquece do essencial. A comparação que está ali. O reino dos céus é como? Em todas as parábolas anteriores que nós vimos, o reino dos céus é como? Exceto a parábola do semeador. Mas na parábola do semeador é a palavra do reino. Então não esqueçamos disso. Não se perca na massa. Não desvie o seu olhar ou a sua reflexão. É uma comparação. Depois, vamos avançar mais um pouco. Uma seção de 2 parábolas. Parábola do tesouro e da pérola. Versículo 44 ao 46. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Versículo 45 e 46. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante
que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra. Na primeira parábola, o reino dos céus é como o tesouro. Ao encontrar, o que o homem faz? O esconde. Porém, há uma mudança de estado de vida. Ao encontrar esse tesouro, ele é tomado pela alegria. E esta alegria é tão grande, esta alegria é imensa, que ele é capaz de esconder novamente o tesouro, vende tudo. Nada é mais importante do que o tesouro que é encontrado. Então, o reino dos céus é como o tesouro. Qual é o desfecho dessa parábola ao ouvi-la? Depois, uma quase semelhante. O reino dos céus é como negociante que busca por pérolas finas. Ao encontrá-la, o que ele faz? Vende também tudo. Para quê? Para comprá-la. São duas parábolas que parecem semelhantes e têm elementos que são semelhantes, porém, as duas estão uma ambientada no campo e outra ambientada provavelmente no mercado, provavelmente numa feira, onde negocia as coisas. Porém, elas têm um desfecho comum. Qual é esse desfecho comum? Vende tudo para comprar o tesouro, para comprar o campo onde se encontra o tesouro e para comprar a pérola. Na segunda parábola, parece que omite que o negociante, ao encontrar, é tomado de alegria. Mas parece que está subentendido. Porque percebemos que a atuação é a mesma. Encontrou o tesouro. Encontrou aquilo que buscava. Ou encontrou aquilo que se identificava. E na nossa caminhada de homens e mulheres no século XXI, de seguidores e seguidoras de Jesus, o reino anunciado por Jesus, como o entendemos? Como alguém que encontra um tesouro
e é capaz de tudo para tê-lo? Ou às vezes pensamos ou julgamos que este tesouro encontrado é porque é fruto ou uma realidade de uma relação que hoje o mundo, em particular, olhando em particular a história recente do Brasil que nós estamos vivendo, encontrar Jesus é encontrar uma vida plena de riquezas. Encontrar Jesus é não ter mais nenhum sofrimento. Encontrar Jesus é sinal de que eu terei sucesso. Ou encontrar Jesus, o pior. Eu terei poder para submeter as pessoas à minha vontade. Encontrar Jesus é o mesmo que encontrar a possibilidade de se ver ou de se construir uma auto-independência. Mas não uma independência para a liberdade, mas uma independência que ela é sinônimo de uma outra dependência. Da dependência do mercado, da dependência do consumo, da dependência do poder, da dependência do acúmulo, da dependência do egoísmo, da dependência da individualidade, enfim. O que é este tesouro? O que é o reino dos céus? Estas duas parábolas nos aproximam de uma realidade do campo, como se alguém tivesse encontrado uma jazida, e a outra de um mercador que encontrou a mercadoria perfeita. Digo isso para permanecermos em alerta, que é apenas a comparação. E é nesta dinâmica da comparação que a parábola nos coloca. Ela apresenta o desfecho.
e qual é o desfecho que você, ao ler essa parábola, você entende e tira para si. E a última parábola apresentada no capítulo 13 é a parábola da rede lançada. O reino dos céus é ainda semelhante. A rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-no para a praia. E sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. O reino dos céus é como a rede lançada, apanha tudo. Quando está cheia, puxam para a praia. Ali começa a separação. O que é bom é colocado numa vasilha, num cesto, num recipiente. E o que não presta é lançado fora, é dispensado. E o desfecho final da parábola? O desfecho final fala do final. O desfecho final fala do fim do mundo. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Dá medo. Dá um grande medo. Enorme. E uma confusão enorme quando a gente lê este desfecho. Assim como também quando lemos a explicação da parábola do joio. Por que Mateus está falando assim? Qual é a mensagem oculta que está aí? Qual é a mensagem oculta que está nesta parábola? Que agora, comparada à rede, tem um desfecho que se fala do fim do mundo. Esse desfecho é o mesmo desfecho que você tirou? Ou é a conclusão que você fez dessa parábola? Qual a intenção de Mateus? Aí, como na explicação da parábola do joio, falar do fim do mundo. Agora, a conclusão desse capítulo não podemos deixar de ler. Parece uma parábola. É belíssimo. Diz assim: entendestes todas essas coisas? Você entendeu todas as parábolas? Responderam-lhe: sim. Então Jesus lhes disse:
aos que estavam ouvindo. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Nossa, agora falando de escribas que se tornou discípulo do reino dos céus, ele é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas? Que conclusão é essa desse capítulo? Então Jesus conta todas essas histórias para chegar a esta conclusão? Então pense em tudo que a gente tem estudado nesses 3 encontros, nesses 4 encontros. A introdução do Evangelho de Mateus, aí depois a Patrícia apresentou um pouco da estrutura do Evangelho de Mateus e o encontro em que conversamos sobre a questão da chegada do Reino. Vê se você consegue fazer ligação com o que nós conversamos hoje. Ligação com as parábolas e principalmente ligação com esta conclusão. Por que o capítulo 13 conclui dessa forma? Nós voltaremos a conversar a respeito. Então, talvez não, é muito importante observarmos que ao longo do itinerário observamos que as parábolas ajustavam-se perfeitamente aos propósitos didáticos de Jesus de Nazaré. Então, o capítulo 13, estas parábolas estão ajustadas dentro de um propósito didático de Jesus. Por que essas parábolas estão no capítulo 13 e não no capítulo 5? Por que essas parábolas estão no capítulo 13 e não no capítulo 20? E não no capítulo 15? Então, elas estão no capítulo 13 porque existe um propósito didático aí. Então, não apenas pela familiaridade dos judeus e gentios com esse recurso, mas também pelo fato do símbolo, das figuras de linguagem e dos ditos que esclarecem elementos escatológicos fundamentais. Ah, mas o que é isso? O que é escatológico? O que... Podem ficar tranquilos que nós voltaremos no próximo encontro e conversaremos a respeito. Para nos aguçar, a explicação da parábola do joio está nesta perspectiva escatológica.
a conclusão da parábola da rede também está nessa perspectiva escatológica. Então, se isso ocorresse de outro modo, se Jesus usasse um outro modo para falar sobre o reino, explicitar sobre o reino, e esse modo fosse através de uma linguagem direta, corria-se o risco de se perderem no percurso histórico. As pessoas não entenderem. Então, se usa as parábolas com a intenção realmente das pessoas poderem entender a mensagem, o anúncio de Jesus e poder compreender e entrar na dinâmica daquilo que Jesus estava anunciando. E, em particular, neste momento que nós estamos vendo o capítulo 13, entender, compreender, entrar na dinâmica de quê? Do reino dos céus. Desta maneira, as parábolas, pela sua riqueza de significado e abrangência de sua mensagem, ainda hoje são dignas de estudo e admiração. Com certeza. Quem de nós não tem na ponta da língua a parábola do Pai misericordioso? Quem de nós não conhece a parábola do bom samaritano? Quem de nós não conhece a parábola do semeador? Que também é descrita por Marcos. Talvez todos nós lembramos de alguma parábola dos evangelhos. Porque realmente elas trazem uma riqueza de significado. Uma abrangência de sua mensagem. Por quê? Porque quando você entra na lógica da parábola, você dialoga com ela. E dialogando com ela, você começa a entender mais profundamente onde ela quer nos levar. O que ela quer nos aproximar. É por isso que ainda hoje nós devemos estudar, conversar, ler e continuar a observar as parábolas narradas por Jesus, presentes nos evangelhos. Eu digo para vocês que quanto mais eu as escuto, quanto mais eu as leio, sempre encontro algo novo. E conto um fato para vocês que aconteceu comigo numa aula sobre os evangelhos. O nosso professor ele estava contextualizando a parábola dos talentos, que é uma parábola de Mateus, que está mais à frente. E eu e uma outra aluna
discordávamos completamente do professor, da lógica em que ele apresentava a parábola. E a turma tinha mais ou menos uns 20 e poucos alunos. Nós éramos os únicos a calorosamente entrar na discussão a respeito, e a parábola tinha um significado para ele, para nós não tinha, e nisso tudo, fraternalmente, discutimos. E nesse dia, esse professor me deu uma grande rasteira, porque eu pensei que ele iria ficar incomodado com o que a gente estava dizendo, por estar tirando do foco a disciplina. Ele virou para a gente e disse assim: em toda a turma, só vocês dois compreenderam a dinâmica das parábolas. Agora sim, vocês estão dialogando com a parábola e a parábola está dialogando com vocês. A minha reação na hora foi me calar, porque foi de uma generosidade imensa este professor trazer a consciência, a minha consciência, de uma forma assim, simples, o que é realmente a parábola. E que neste caminho, talvez, eu, junto com essa minha amiga, a gente estava dando um passo em direção a esta compreensão. Então, queridos e queridas, isso tudo para lhes comunicar, lhes dizer: a nossa bússola de fé, a nossa bússola de comunidade é a palavra de Deus. Se nós não nos dedicarmos um pouco de nosso tempo ou de nossa vida para a palavra de Deus, fica muito difícil nós entendermos. Eu gosto mais do termo. É muito difícil de nós nos aproximarmos da boa nova anunciada por Jesus. Então, estes encontros que nós estamos fazendo online, que a equipe bíblica do Setor Santana está trazendo às quintas-feiras, é esta possibilidade de você, mesmo em tempo de pandemia, não se perceber isolado da vida de comunidade. Mesmo em tempo de pandemia, ser aquecido o seu coração, a sua vida pela palavra de Deus. E a nossa fé, ela se fundamenta na palavra de Deus. Se nós nos dedicarmos um pouco do nosso tempo à palavra de Deus, faremos grandes descobertas. Daremos passos em direção ao que as comunidades de Mateus têm a dizer para nós. E o que elas têm
para dizer para nós: metanoia, convertam-se. O reino de Deus está próximo. Ele não virá no tempo, ele já está aí. E é através da palavra de Deus, olhando, se aproximando cada vez mais da palavra de Deus, que conseguimos enxergar que o reino está próximo. Por fim, que tenhamos uma boa noite, um bom descanso. E como diz o profeta Samuel, até aqui Javé Deus nos socorreu. Até aqui o Senhor nos ajudou. Coloquemos-nos nas mãos de Deus. Ele, cantado no Magnífica, veio em socorro a Israel, seu servo. E nesse tempo de pandemia, de muitas dificuldades, também possamos com Maria dizer: veio em socorro a Israel. Que Deus venha em nosso socorro. Iniciamos com a oração dizendo: portas abertas para o ressuscitado acolher. Portas abertas para o ressuscitado nos socorrer. E como eu disse anteriormente, o nosso Deus é um Deus que nos serve, nos serviu. Jesus, como diz Paulo, na sua grandeza se abaixa, se abaixa, se rebaixa, se rebaixa. Faz-se um igual a nós. Mas não fica assegurado como o maior, mas como o menor. Aquele que serve. Aquele que serve aos últimos. Aquele que serve os desprezados. E o Evangelho de Lucas, na visita do anjo a Maria, ela diz: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Convido a vocês a nós terminarmos esse encontro colocando nas mãos de Deus, e nesse momento pedir a Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que interceda junto a seu Filho, que interceda junto ao Pai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana.